Pai querido, nós louvamos e te agradecemos por tudo que vivemos até aqui. E agora nós vamos ouvir a tua mensagem. Agora, quando a tua palavra, Senhor Deus, vai ser exposta aqui, através daquilo que o Senhor já passou ao teu filho, aquilo que o Senhor já ministrou ao coração dele. Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor use o pastor Jesaías com poder e graça, Senhor, para trazer aquilo que o Senhor já preparou para nós nessa manhã. Protege o teu filho, conduz ele em todo o tempo, mas de uma forma toda especial, com essa mensagem que o Senhor está entregando para nós nessa manhã. Nós choramos e te agradecemos pela vida do pastor Jesaías e tudo que o Senhor tem feito nele e através da vida dele. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Eu te convido a abrir a sua Bíblia. Em tempos modernos nós falamos abrir ou acessar. Tem gente que tem crise com Bíblia em smartphone, em tablet, né? Diz que não é Bíblia, não é? Antigamente era na pele do animal e era Bíblia. Por que depois passou para papel? Passou a ser Bíblia e agora não pode ser Bíblia. Daqui a uns 30 anos, vai ser aonde? Vai ser como? Não é? Então, a Bíblia é Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Na tua Bíblia aí, a gente fala Bíblia física, né? Ou no teu smartphone, no teu tablet, é a palavra do Senhor. Marcos 5, a partir do versículo 1, é o texto base da mensagem desta manhã para o nosso coração. Marcos 5, 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, onde Jesus desembarcou. Um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muito longe correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Então lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para sua casa, para sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra. Mês passado eu preguei quarta-feira, né? O culto agora está sendo na arena, e eu falei sobre Zaqueu, certo, pastor Emílio? Falei sobre Zaqueu. Zaqueu, um homem cobrador de impostos, publicano, não é? Publicano eram os judeus que cobravam impostos, né? Os romanos, eles pegavam os judeus para cobrar os impostos.
porque os judeus sabiam quem tinha tudo, não dava para sonegar, né? Se o cara falava, eu tenho um carro só, ele sabia, não, tem dois. Eu tenho só essa casa, não, tem uma casa de praia lá em Cabo Frio, ali na Praia do Forte, não é? Tem ali um apartamento. Então o judeu sabia tudo que o povo tinha, então eles pegavam os próprios judeus para cobrar impostos. Então os publicanos eram tidos como traidores, e Zaqueu era o chefe dessa galera. E Zaqueu, por onde ele andava, chamava ele de ladrão, traidor, seu sem vergonha, seu traíra. Isso era o que chamavam Zaqueu. E Jesus chega, olha para cima, no meio da multidão, Jesus para o que estava fazendo, Jesus sai daquela multidão que ele estava, e ele vai se encontrar com Zaqueu, não é? Porque Jesus ouviu o grito de Zaqueu, não é? Os especialistas falam que 60% da nossa comunicação ela é não verbal. Os especialistas moderados, porque há quem diga que é 80% da comunicação, ela é não verbal. Zaqueu estava gritando sem palavras, Jesus consegue ouvir o coração de Zaqueu, e ele olha para cima e fala assim, desce Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. A palavra Zaqueu quer dizer fiel, justo, o nome Zaqueu significa isso, fiel e justo. Então Jesus não falou assim, desce daí, ô seu ladrão, seu sem vergonha, seu traidor, seu traíra, não. Tem uma expressão, já há uns anos, circula em nosso meio, e a gente já usou muitas vezes, eu também, mas quando preparava aquele sermão, nunca fez tanto sentido, que é a expressão que diz que o diabo nos conhece no nome, ele conhece o nosso nome, mas ele nos chama pelos nossos pecados e pelos nossos erros. Mas o Senhor conhece os nossos pecados e os nossos erros, mas nos chama pelo nosso nome, Zaqueu. Jesus chamou Zaqueu pelo nome, desce daí Zaqueu, para lembrar Zaqueu de quem ele era, ou seja, Zaqueu, você não é o que as pessoas dizem que você é quem eu digo que você é. E é isso que o Senhor nos fala nessa manhã, irmãos. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Essa é a minha identidade, a sua identidade, ela não é o que as pessoas dizem, ela é o que o Senhor diz. Jesus vai ali se encontrar com Zaqueu, para reafirmar nele a identidade dele. O Senhor, ele transforma, ele reajusta a rota, não é? Quinta-feira, no culto lá no espaço do irmão Walter Iac, eu vi a Sônia aí, não? Gente, eu tinha a impressão de ter visto a Sônia, irmã Deise, não é? Estávamos lá, o Walter consagrou um espaço que ele fez, né, para festas e eventos. Aliás, ele fez muito legal, né? Ele fez como Ana, não é? Antes de Isaac nascer, Ana consagrou Isaac ao Senhor, Walter já havia consagrado aquele espaço, antes de ser aquele espaço, e lá estávamos irmão Zé Martins. A irmã Luciana está rindo ali. O coro, o homem de primeira, e é coro mesmo, tá, irmãos? Coral é o estilo, né? Quando fala que o coro vai cantar, é que o coro vai cantar mesmo, não é? Coral é o estilo de canto, de música, né? Mas é coro mesmo. O coro, homem de primeira, cantores cantam um hino lá, o Mar da Galileia. Irmãos, o Zé Martins, ele fica igual o arroz que as minhas filhas fazem. Ele fica soltinho. É igual o arroz das minhas filhas, né? O meu arroz fica soltinho porque eu faço arroz parboilizado. Arroz branco comigo é meio complicado. Elas conseguem, eu não consigo, não é? Mas ele já falou um dia comigo sobre como era a vida dele. Mas o Senhor reajustou a rota na vida do irmão Zé Martins. É isso que ele quer fazer conosco, ele faz. Ele veio ajustar. Não importa o que Zaqueu estava fazendo naquele momento, aquele não era o Zaqueu que nasceu para ser. Não importa o que você está fazendo. Não importa o pecado que você está cometendo, esse não é você. Você pode estar fazendo assim, está fazendo errado, está cometendo errado, e se não se consertar, se não se arrepender, se não se converter, vai para o inferno. Mas esse não é quem você nasceu para ser. Esse não é você, ou não sou eu se eu fizer assim. Nós somos quem o Senhor diz que nós somos, nascemos para um propósito, nascemos com uma missão, e o Senhor, ele vem na nossa vida para reajustar a rota, para consertar, para realinhar. O que Zaqueu fazia não era o Zaqueu que nasceu para ser, era o Zaqueu desajustado, né? Possivelmente roubava, não é? Metia a mão lá no imposto das pessoas,
cobrava mais, como era a prática, né? Para mandar lá o tributo para Roma, mas ficava com parte do tributo. E o Senhor aparece na vida daquele homem para reajustar a rota. O texto que lemos fala que Jesus vai em busca de um homem endemoniado, não é? Possessão, mas a possessão muitas vezes também é física e ela é mental. Só que no meio do caminho que Jesus está indo, isso está nos versículos anteriores, Marcos 4, de 35 a 41, quando Jesus vai atravessar o mar para ir em busca desse homem, para reajustar esse homem, que estava vivendo em uma condição que não era a condição que ele nasceu para viver. É isso que o Senhor quer fazer conosco, sempre em busca de cada um de nós, para dizer assim: rapaz, ô amigo, ô amiga, queridão, querida, esse aí não é você. Essa pessoa que faz o que você faz, que está fazendo o que você está fazendo, isso não é quem você nasceu para ser. E ele vem para reajustar a nossa rota. E Jesus vai atravessar o mar da Galileia. Nós aprendemos sobre isso, não é? Que não era mar, era um lago, né? Apesar de que só quem fala mar é Mateus e Marcos. Lucas fala lago, porque Mateus e Marcos eram judeus, viviam ali. Lucas era grego, não é? Era macedônio, era pesquisador, ele sabia que era só um lago. Para Mateus e para Marcos, só os dois falam que era mar, porque cresciam ali. Ele era um lago de proporções gigantescas, não é? De comprimento 20 quilômetros, de largura 13, de profundidade de 45 a 50. Era um lago muito grande que tinha onda muitas vezes. Vinha uma tempestade e ela acontecia por conta da massa de ar quente, né, com o ar gelado, as correntes de ar gelado, ar frio, faziam vento, e naquela região tinha umas colinas, que eram as colinas de Golã. Os ventos entravam pela colina e eram arremessados em direção à praia. Então isso fazia com que criasse ondas. Então um lago tão grande com onda vira mar, não é? E apareceu uma tempestade dessa para impedir Jesus de chegar do outro lado. Muitas tempestades aparecem na nossa vida para nos impedir de chegar aonde nós queremos chegar. E com certeza essa tempestade tirou o barco da rota. Quando Jesus acalma a tempestade, ele também tem que acalmar a tempestade e colocar o barco de novo na rota, porque certamente a tempestade arremessou o barco para outro lugar, para outro lado. Então Jesus acalma a tempestade, mas ele também tem que reajustar a rota, como ele quer fazer com cada um de nós, nos colocar de novo no caminho. E muitas vezes o inimigo cria situações para nos tirar do caminho, para nos levar para uma outra direção, para nos fazer ir para onde nós não devemos ir. E a gente vai indo, não é? Aí ele dá um vento para cá, a gente vai para cá, ele empurra outro vento, a gente vai para o outro lado, e o Senhor quer sempre nos trazer para o prumo, sempre para o prumo. E essa tempestade, possivelmente, era uma tempestade de origem diabólica. Os três evangelistas, Marcos, Lucas e João, só eles três falam dessa passagem. João não é? Só está aqui nos evangelhos sinóticos. Aliás, eu já falei sobre isso aqui, não é? Não vou dar uma aqui das perguntas, de quem faz as perguntas, não é? Mas os evangelhos sinóticos é Mateus, Marcos, Lucas e só. João é chamado de o quarto evangelho, né? E eu já falei aqui que sinótico vem do grego sum, que quer dizer junto com, e ótica é visão. Então, evangelhos sinóticos é os evangelhos que têm uma mesma visão, é uma visão conjunta dos fatos, não é? E João é outro evangelho, João só fala de 7 milagres, João está focado numa outra direção, e esses três evangelistas, eles falam dessa passagem, e nas três evangelhos, essa passagem do endemoniado, antes está a travessia do mar. Essa tempestade possivelmente era uma tempestade de origem diabólica, de origem demoníaca, não é? Alguns escritores não bíblicos usam a palavra tempestade como aimolel, tempestade de demônios. Não está na Bíblia, mas faz sentido. A palavra tempestade do texto é lailapis, quer dizer, tempestade com ventos e nuvens negras. Era uma tempestade diferente. Mateus fala, Mateus 8, 20, Lacerda pode colocar, por favor, Mateus 8, 27 ou 29, esperar o meu assessor para assuntos especiais, não é?
ali. Então, não, é Mateus, aí você derruba o pregador. Mateus 8. Em Mateus 8, nesse texto da tempestade, a Lacerda vai achar ali, não é? Então eles gritaram, não é essa passagem. Vai colocar ali. Então, os discípulos ficaram apavorados com a tempestade, em Mateus 8. Ficaram com muito medo da tempestade, muito apavorados com aquela tempestade. Irmãos, por que homens que estavam acostumados com aquela vida no mar, pescadores, já viram tantas e tantas tempestades, por que essa tempestade? Eles ficaram com medo. Por que justamente nessa, os homens que eram acostumados, cresceram ali, pescaram desde criança, já viram várias e várias tempestades, por que essa tempestade trouxe tanto medo e tanto pânico? Porque ela era diferente, não era uma tempestade normal como as outras, lá do vento quente, congelado, que vem pelas colinas, não, isso eles sabiam, já passaram várias, mas essa trouxe pânico, e eles ficaram com medo, ali o texto, Mateus 8, 26, porque vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé. Então ele se levantou, repreendeu o vento, os ventos e o mar, e tudo se acalmou. Então, primeira coisa, por que quero dizer demoníaca? Porque os discípulos ficaram com medo, era diferente. E outra, Mateus, Marcos e Lucas vão dizer que Jesus repreendeu. Repreender vento. Jesus repreendeu o vento. Em algumas versões vai aparecer Jesus dizendo assim ao mar: cala-te, emudece. Palavras que Jesus usou para repreender demônios, e Jesus usa para se dirigir ao mar e ao vento. O Senhor repreende o vento. Tempestade de origem demoníaca. Os demônios, diabo, Satanás não queriam que Jesus chegasse do outro lado, porque Jesus iria libertar aquele homem. O inimigo faz de tudo para querer impedir a nossa libertação. Quanta gente na hora do culto sente tanta coisa, né? Muitas vezes é um desânimo, é uma fraqueza. E eu lembro, muitos anos atrás, um domingo, eu estava no sofá, estava na poltrona, e eu estava no seminário na época. Aí eu falei assim: não vou ao culto não, sabe, aquele desânimo, né? Aquela vontade, aquela poltrona que te abraça, porque tem hora que parece que a poltrona, o sofá e a cama tem mãos e braços, né? Te abraça, fala assim: fica comigo, te amo tanto, sai daqui não, né? E a gente fica ali. E eu lembro que eu bati na minha perna, bati assim, levantei e fui para o culto. E fui para a igreja, fui cultuar ao Senhor, não é? Porque às vezes é desânimo, são tentativas do inimigo, irmãos, de querer nos impedir de chegar em algum lugar, como isso aqui. Os demônios não queriam que Jesus chegasse do outro lado. Está ali os textos, né? Ele fez bonitinho como eu pedi, a expressão repreendeu. Nos 3 evangelhos, o Senhor está repreendendo, irmãos. Nós temos que ter visão, temos que ter direção. Alguns anos atrás, quando eu pastoreava, o irmão de uma irmã da igreja, muito homem, muito longe de Deus, morava na rua da igreja, eu estava lá no pátio, o homem passou lá de manhã, sem camisa, atribulado, xingando tudo que é palavrão, e o palavrão que você pensou aí, perde feio, porque ele estava falando, e alto, irmã Carla, alto, e quando eu olhei, ele me olhou, assim, querendo ouvir de mim alguma coisa. Mas, irmãos, aquele olhar daquele homem não foi olhar normal. Eu sentia que aquilo ali era demônio, irmão. Aquilo era espiritual. Sabe o que eu fiz, irmãos? Na hora, em nome de Jesus, sabe o que eu fiz? Nada. Eu só desviei o olhar, falei: Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Pensei. Tive a alegria de batizá-lo anos depois, ele e o filho. Foram no domingo à noite na igreja, eu preguei sobre Jonas, não é? Faço o apelo, vai ele e o Rômulo, à frente. Mas nós temos que ter discernimento para entender o que é espiritual.
Senhor Jesus entendeu que era espiritual, ele repreende, porque ele percebeu que não era uma tempestade comum. Nós precisamos estar atentos e entender coisas espirituais, irmãos, e repreender em nome de Jesus, e não aceitar, entender essas questões espirituais. O Senhor vai e repreende, e às vezes a gente fica lidando com muita normalidade, com coisas espirituais, tentativas do inimigo, de nos impedir de chegar à vitória, e chegar a pessoas. Mas nós também, como igreja, precisamos estar atentos, porque tem coisas para nos impedir de chegar a pessoas, de chegar em casas, de evangelizar. Somos muitas vezes tomados por algumas coisas e nós não vamos em alguns lugares, nós não fazemos algumas visitas, não é? Como Jesus lá com Zaqueu. Jesus deixou a multidão, deixou a sua jornada ali e foi lá para se encontrar com Zaqueu. Muitas vezes nós não queremos abrir mão das nossas coisas, da nossa agenda. Não, eu já estabeleci isso aqui, amanhã eu faço tal coisa, amanhã pode ser tarde, eu já fui num hospital lá na UPA indo ali depois da Unig, Cabo Sul, não é? Indo lá para a UPA de Cabo Sul, visitar uma pessoa, no domingo, na quarta-feira me falaram que esse homem se internou, aí na quinta-feira eu ia lá, aí chovendo, aí eu estava com a calça, e é um hábito meu, né? Bota a calça e o calçado, e a camisa na hora de sair, aí eu falei, eu não vou outro dia, não vou hoje não, está chovendo. De repente eu fui, não é? Aí fui lá, visitei. Irmãos, o homem morreu naquela madrugada, até aí tudo bem, não é? Ele não era membro da igreja que eu pastoreava, ele só frequentava. Aí no velório, eu fui no velório, aí a filha dele falou assim, pastor, ele estava só esperando o senhor ir visitá-lo para poder partir. Irmãos, eu estou contando assim, não sei como é que você vai entender, estou contando aqui para poder fazer você entender a questão, não é? Você imagina, como é que eu ficaria se eu não fosse aquele dia visitar aquele homem naquela UPA? Com que cara eu chegaria no velório? Como é que eu ia pregar naquele culto fúnebre, irmãos? Vencido por uma chuvinha que não me atrapalharia de ir ao shopping, de ir a um casamento, de ir a um aniversário. Uma chuvinha que não me atrapalharia a fazer nenhuma outra coisa, né, que me desse prazer. Não é? Por que eu não poderia visitar aquele homem? Eu fui, foi Deus, não foi eu. Eu quero dizer para você que foi Deus. Nós precisamos ter consciência e discernimento das coisas, e às vezes nós como igreja não queremos, tudo nos atrapalha, não é? Jesus está andando com a multidão, ele para de andar com aquelas pessoas para ir lá em Zaqueu, ele parou a sua agenda, interrompeu a sua agenda para ir em busca de alguém, e alguém mal visto, ele não teve medo de ficar queimado andando com Zaqueu, não é? Ele poderia ir em outras casas de pessoas mais abastadas, ou pessoas com conceito na cidade. Ele foi na casa de um homem que era mal visto, ele não se importou com isso. Mas nós, às vezes como igreja, fazemos conta da onde vamos, a quem nós vamos, com quem nós falamos, a casa que visitamos, com quem nós sentamos. Queremos fazer isso, Jesus ensina isso lá, e ensina isso aqui. Nada pode nos parar de alcançar alguém, de alcançar uma vida. Jesus está indo para alcançar uma vida. Ele passa uma tempestade de demônios, não é? Briga ao vento lá, e tira o barco da rota, ele realinha o barco, ele redireciona a rota, tudo isso para alcançar uma vida. E às vezes nós damos desculpa para não alcançar uma vida. Mas aconteceu isso e isso. Jesus ensina a igreja, e ele vai lá, ele desce do barco, e ele chega lá, encontra um homem endemoniado, não é? E os demônios vêm até Jesus e falam assim: que queres aqui? Vieste para nos atormentar, não é? Em Mateus 8, os demônios dizem lá, Mateus fala assim: vieste nos atormentar antes do tempo? Os demônios sabiam quem era Jesus, e os demônios sabiam que o tempo dele estava no fim, e os demônios falam: vieste nos atormentar antes do devido tempo? Os demônios sabem que vão arder a eternidade no fogo do inferno. Ele fala: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. É interessante, quando Jesus acalma uma tempestade, os discípulos falam assim: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é esse cara? Os discípulos não sabiam quem era Jesus,
os demônios falam assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Que vergonha, irmãos, que vergonha. Muitas vezes nós não sabemos quem é o Senhor, quem é Deus. Discutimos coisas, deixamos às vezes de amar pessoas, de receber pessoas, de aceitar pessoas, que Jesus não rejeitaria, porque nós não sabemos quem é o Senhor, quem é Jesus. Tem uma história, na história da igreja, né? Acho que o Lohan fez uma prova recentemente sobre a história da igreja. Tem uma história de concílios, reuniões que faziam para discutir lá um monte de coisas, e tiveram 4 primeiros, né? Os 4 grandes, né? E o último foi em 451, o último de muita importância, né? O tal do concílio lá de Calcedônia. E a discussão, na verdade, era sobre quem era Jesus. Discutiam se Jesus era filho de Deus, era um só com Deus, ou se ele era um homem que o Espírito habitou nele, se Jesus era Deus, se não era Deus. Uma discussão. E quando a gente está no seminário, estudando sobre essas questões, sobre esses concílios, a grande pergunta é assim: como é que pode, né? Esse concílio de Calcedônia foi em 451 depois de Cristo. A gente fala assim: como é que pode? Quase 500 anos depois, e o povo está se reunindo para discutir quem é Jesus. A gente fica absurdo. Como é que pode? 500 anos, mas já se passaram mais de 2000 e parece que nós ainda não entendemos também quem é Jesus. Os demônios sabem que ele é filho do Deus Altíssimo. E eles têm pânico, e eles têm medo, e falam: não nos manda para fora daqui, nos permita entrar nos porcos, não é? Porque naquela região lá havia um templo de Zeus, onde o porco era adorado. Tinha lá um maior templo, mais importante, na região de Gadara, que era uma região com uma influência grega muito grande, não é? Alguns dizem que lá o porco era adorado, e alguns dizem que lá o porco era sacrificado, não é? Ali no período interbíblico, né? Nas páginas entre o Antigo e o Novo Testamento, teve uma história lá do maluco lá, um louco lá, o Antíoco Epifânio, que consagra um porco no altar do templo, não é? Então o porco tinha lá essas questões. Jesus permite que os demônios entrem nos porcos, e os porcos vão mar abaixo, não é? E Jesus permite isso, porque ele quer ensinar para a gente que os demônios existem, irmãos. Essa passagem, o Senhor está mostrando para a igreja: olha, demônio existe, o diabo existe. Ele não tem todo o poder, mas ele tem poder, né? Ele fala assim: meu nome é Legião, que era ali soldados romanos. A legião, na verdade, variava de 3.000 a 6.000 soldados. Então, no mínimo, tinham 3.000 soldados, não é? E eles entram em 2.000 porcos. Então, o texto vai dizer assim: olha, tinham 2.000, mais de 2.000 demônios dentro daquele homem, e jogaram os porcos mar abaixo, ladeira abaixo, precipício abaixo. O Senhor está mostrando para nós o poder das trevas. O diabo não é bonzinho, o diabo é diabo, ele é mau, ele é ruim, ele é perverso, ele é mentiroso, né? A palavra diabo é 2 palavras gregas, que é dia com balém, é aquele que joga para espalhar. O diabo é aquele que joga para dividir. Toda vez que tem dissensão na igreja, toda vez que tem discussões na igreja, e sai grupo para cá, o diabo agiu, é porque o diabo agiu. Discussão de família, que divide, que o diabo agiu. Toda vez que tem essas discussões, essas brigas, tem divisão, o diabo agiu. Alguém deu espaço para o diabo, porque o diabo é aquele que joga para espalhar, é aquele que joga para dividir, é o que semeia discórdia, é o que semeia briga, é o que põe coisas no coração das pessoas. E Jesus quer mostrar para a gente aqui isso nessa passagem. Olha, eram 2.000 homens, estavam dentro daquele homem, mas os porcos morreram, mas aquele homem não. Os demônios naquele homem não foram suficientes para matá-lo. Esse homem, ele vivia pelos sepulcros, ele vivia andando, se cortando, não é? Ele vivia gritando, dia e noite ele andava pelos sepulcros, lugar dos mortos, mas o diabo não conseguiu matar aquele homem. Ele estava vivo, porque havia um propósito. Você que está aqui, você que me ouve hoje, vai me ouvir amanhã, daqui a 30 anos, não sei. Se você está ouvindo essa palavra, se você está cometendo erros, se você está recebendo uma pressão demoníaca muito grande, você está ouvindo essa palavra,
o Senhor tem te preservado a vida, porque há um propósito na tua vida. Mas o que você faz precisa ser deixado, abandonado. Precisa ter uma atitude e uma postura. Os demônios não conseguiram destruir aquele homem. Destruíram 2.000 porcos. Está entendendo isso? E esses tantos demônios estavam dentro do homem, mas não foram capazes de destruí-lo, porque havia um propósito naquela vida. Há um propósito na tua vida. Eu não sei se você está pecando, eu não sei qual é o teu pecado, qual é o teu erro, o que você está fazendo, o que você está fazendo de errado, não define quem você é uma circunstância, você não nasceu para fazer isso, mas o Senhor quer nos libertar, irmãos, porque o Senhor, Ele quer fazer algo em nós. Os demônios não destruíram aquele homem, porque havia um propósito. 2.000 demônios, ele se cortava. E o Senhor Jesus vai e libera uma palavra, e liberta aquele homem, que andava pelos sepulcros. O homem não dormia, irmãos, o homem não dormia. Aí eu fui ver, primeira coisa, a coisa mais essencial para a vida humana, é o ar, e só quando você fica sem, não é, galera aí, que viveu Covid, teve Covid, sabe, não é? Primeira coisa da vida humana é o ar. A segunda coisa, eu chutaria água. Alguém chutaria alguma outra coisa aqui? Primeira, ar. Qual seria a segunda? Água. Eu fui ver, muitos pesquisadores colocam o sono em segundo lugar. Em segundo lugar, o sono. Esse homem andava de noite, ele não dormia. Quando você não dorme, você fica perturbado. O rei Saul não dormiu, e uma pitonisa, uma bruxa, né, uma necromante que falava com mortos, enganou ele que era Samuel, que tinha saído da terra, que não era Samuel. Ah, pastor, mas ele fez uma profecia, a profecia é mentirosa. A Bíblia diz que a profecia, para ser profecia, ela se cumpre 100%. E o Samuel, que apareceu ali para Saul, fala assim, amanhã vocês e seus filhos morrerão. Não foi amanhã, foram dias depois, e não foram todos os filhos, não é? Foram alguns filhos. Então a profecia, ela é mentirosa, não é? Totalmente mentirosa. Saul não estava dormindo. Quando eu não durmo, quando eu não tenho paz, irmãos, e eu não durmo, a minha mente fica perturbada, eu vejo aquilo que não é real, eu fico sujeito ao que as pessoas vão dizer. E Jesus liberta aquele homem. E quando as pessoas lá, os donos do porcos, vêm, chegam lá, primeira coisa, o homem está assentado. Eu sou o que Jesus diz que eu sou, mas para eu ser o que Jesus diz que eu sou, eu preciso ter paz, irmãos. O homem que andava entre os cemitérios dia e noite se cortando, agora ele está assentado. Jesus quer trazer paz para a minha e para a tua vida. Jesus acalmou o mar, e agora Jesus acalma aquele homem, irmãos. Jesus quer trazer paz, porque é na paz que eu consigo compreender tudo que está ao meu redor. O homem não dormia dia e noite, andando entre os mortos, andando entre os porcos, lugar imundo, porque o diabo faz isso, né? O diabo quer humilhar a pessoa, não é? Andando entre os porcos, no meio dos defuntos, um lugar que cheirava mal, um lugar que não tinha vida, e agora o homem está assentado, para que eu possa ser o que o Senhor diz que eu sou. Ele primeiro vai trazer paz na minha vida. Mas o homem também estava sentado em paz, e estava vestido. Jesus deu àquele homem dignidade. Lacerda, me ajuda aí, Lacerda. Jesus deu àquele homem dignidade. O diabo tinha tirado a dignidade daquele homem. Lucas, capítulo 8, também fala a mesma passagem, diz que o homem andava nu, o homem andava sem roupa, e o diabo faz isso, ele envergonha, irmãos, envergonha. Tem esses caras bêbados, já viu algum bêbado por aí, irmão Zé Martins? Tem alguns por aí, não tem? Não é? Alguns ainda são, outros não são mais, não é? Os caras andam caídos, a gente brinca que o cachorro está lambendo a cara, não é isso? O cara que está bêbado na rua, caidão, lá, tira a dignidade, os vizinhos não respeitam, a família não respeita, não tem respeito, sem dignidade. O diabo arrancou a dignidade daquele homem, e aquele homem aceitava.
Porque a possessão espiritual não somente corporal, mas da mente. Tem uma possessão na mente. Eu separei uma imagem de um elefante, não é? Um elefante preso por uma corda. Você prende o elefante com uma corda, numa estaca. Né? Algumas mostram um cavalo em uma cadeira de plástico, não é? Você amarra ali o cavalo ali, você amarra um elefante, por quê? Porque desde pequeno ele é amarrado ali. Então, quando o elefante está grande, ele está ali. Você bota uma estaca, amarra o elefante, irmãos. Se ele mexer ali aquela pata um pouquinho, já era. Mas ele está preso, é porque é uma prisão mental. É a mentalidade. 2 Coríntios 4, 10, versículo 4. 2 Coríntios 10, versículo 4, fala que as armas da nossa milícia não são humanas, mas poderosas em Deus, para destruir fortaleza. A palavra fortaleza no grego é oxuroma. É algo concretado, algo cimentado, é uma fortificação, que a palavra de Deus, somente a palavra de Deus destrói. O inimigo quer nos aprisionar aqui na mente, é aqui dentro, irmãos, ali o elefante, e muitas vezes é assim, as pessoas da cidade expulsaram aquele homem da cidade, talvez a sua família também o expulsou de casa, e ele começou a acreditar que ele era aquilo ali mesmo. Ele não tinha jeito para ele era o que as pessoas diziam que ele era, vivia entre os sepulcros e entre os porcos, porque ele estava com uma prisão mental, uma possessão mental, e Jesus agora traz dignidade àquele homem está vestido. Quando o filho pródigo volta para casa, o que o pai deu para ele? Um vestido, deu uma roupa, e ele falou assim: pai, eu vacilei, eu pequei, me trata como um dos seus trabalhadores. O pai falou assim: olha, você vacilou, você errou feio, cara, você pisou na bola, você desejou a minha morte, né? Como eu não morria, você pediu herança antes, mas olha, eu não deixei de te amar um dia sequer, não teve uma noite que eu não fiquei pensando aonde você estava dormindo, se você tinha comido, se você estava bem, se você estava com frio, e você ficou longe, e eu te amei todos os dias. Você quer ser como um dos meus trabalhadores? Não, eu vou te dar roupa de filho, porque era a roupa que definia quem a pessoa era. Os empregados tinham uma roupa, os patrões outra. Falou assim: não, você, por mais que você tenha errado, você é meu filho, você é filho amado do Pai. E essa palavra é para você, você irmão, você irmã, filho e filha amada do Pai, ainda que tenha errado, o Pai deu uma roupa de filho, né? E é ser filho que nos conduz à vitória. Jesus vai para o deserto, a gente sempre fala, não é, que Jesus venceu pela palavra, sim, mas antes Deus falou assim: olha, esse é o meu filho amado, e eu tenho prazer nele. Jesus venceu no deserto porque ele tinha a mentalidade de filho, e às vezes estamos na igreja, mas não vivemos como filhos de Deus. Jesus vence no deserto, o diabo fala assim: olha, se você é filho de Deus, lança-se daqui abaixo. Aí Jesus falou assim: oi, o quê? Eu não preciso. Ainda há pouco, né, o meu pai falou assim, que eu sou filho dele, eu sou amado por ele, não tem que provar isso para você não, diabo. Eu sou filho, eu carrego isso dentro de mim, identidade de filho amado do Pai. Aliás, Davi, eu trouxe o livro, eu tenho um livro ali, trouxe para o Davi ler, que é Paternidade Bem Resolvida, o nome do livro. Depois tem outro livro que ele vai procurar ver, que é Escolha Ser Filho. Jesus vence no deserto porque ele entendeu que ele era filho de Deus, ele era filho amado. Então a condição de filho me faz vencer, irmãos. Eu não vivo como um órfão, eu não vivo na orfandade, eu vivo como filho de Deus, e Jesus vai lá e dá dignidade àquele homem. Jesus dá paz, dá dignidade, ele está sentado, Jesus dá uma nova visão, porque ele está lá em perfeito juízo. O homem está agora em perfeito juízo, irmãos, com uma mentalidade de filho. O homem não está mais atribulado, o homem não dormia, o homem se cortava, andava entre os sepulcros, o homem não tinha paz, era dia e noite.
um homem rejeitado pela sociedade. A igreja não pode rejeitar ninguém, seja quem for, seja como chegar. Todos devem ser amados e abraçados. Rejeição é lá fora. Esse ambiente não é ambiente de rejeição. Ainda que sejam diferentes ou tenham maneiras diferentes, Jesus ama a todos e Ele busca a todos. O homem rejeitado pela sociedade, o homem atribulado, ignorado, expulso, tentavam prendê-lo, agora está sentado, vestido, com dignidade e em perfeito juízo, com mentalidade de filho, com uma visão ampla, tranquila, agora ele consegue enxergar a vida como ela é, e sendo transformado por Jesus, ele fica tão feliz, que ele quer ir com Jesus, ele quer entrar no barco. Senhor, me leva contigo. Jesus falou assim, não, fica aí, vai para a tua casa, vai para Decápolis. Decápolis não é o nome da cidade, né? Você que é aluno do DBD sabe que Deca quer dizer 10, né? Polis, cidade. Então, Decápolis era um conglomerado de 10 cidades, tipo Baixada Fluminense. Nós somos 11 municípios. Fala mais alto, pastor Emílio. Pode me dar cola alto aqui, é tranquilo. 13. Nós somos 13 municípios, não é? Então, é mais ou menos como se fosse a Baixada Fluminense. Vai para Decápolis, vai para estas 10 cidades, vai pregar o Evangelho, porque Jesus não pôde ficar. Os donos dos porcos expulsaram Jesus. É por isso que os demônios não queriam sair daquela cidade, porque aquela cidade dava legalidade ao diabo. Sabe por quê? Porque para eles os porcos eram mais importantes. Venham ver o homem que Jesus curou, libertou, está lá sentado, vestido, está bom da cabeça. É o filho do José lá, do Antônio, da Severina, legal, mas olha só, os porcos morreram. Então a gente não quer Jesus, a gente não quer quem liberta, a gente não quer quem salva, a gente não quer quem cure, a gente quer os porcos. É por isso que os demônios agiam naquela cidade. Quando nós nos importamos mais com coisas do que com pessoas, estamos dando legalidade para o diabo agir na nossa vida, agir na nossa casa. Por isso que às vezes as pessoas dão legalidade para o diabo. Eu falei ainda há pouco de crise, né? Eu não bebi a água. E estragar o irmão Walter, o serviço que ele faz com tanta excelência. Às vezes damos legalidade na igreja, quando nos importamos mais com coisas, não são mais pessoas. E nós não nos importamos com pessoas. Aqueles homens não ficaram felizes em ver aquele homem liberto. Ficaram aborrecidos, porque os porcos morreram. Expulsam Jesus. Então Jesus, ele deu paz àquele homem, deu dignidade, deu uma nova visão, mas também deu àquele homem um propósito. O Senhor tem um propósito de vida para mim e para você. O Senhor tem um propósito de vida para cada um de nós. O Senhor tem um propósito para a igreja, e o propósito é: pregue a palavra. O Senhor pregue o Evangelho. A proposta é: vai para casa, vai para a cidade, vai falar de mim, vai anunciar, não é? Os demônios falaram: deixa a gente ir para o porco, entrar no porco. Jesus vai. Aí os homens da cidade falam: sai daqui. Ele sai. Aí o homem fala assim: deixa eu ir contigo. Jesus fala: não, não é? Não, você não vou atender, não. Você não vai comigo para o barco, você vai para a cidade. Irmãos, o Senhor, Ele diz quem eu sou e diz quem você é. Ele vem ao nosso encontro para que a gente deixe de fazer as coisas erradas. Ele quer transformar a nossa vida. Ele não quer que eu viva pelo que as pessoas dizem, Ele quer que eu viva pelo que Ele diz, mas Ele quer que eu viva com um propósito. Eu não posso viver sem um propósito. Esse homem aqui foi o primeiro missionário. É o primeiro missionário. É o primeiro missionário aos gentios. Primeiro, foi a primeira vez que Jesus atravessou o mar para aquele lugar. Jesus nunca foi a Gadara, alguns outros textos falam Gerasa, porque Gadara é região, é como se fosse região de Belfor Roxo, aí aconteceu algo em Heliópolis, é a região de Gadara, não é? Por isso tem Gadara, outra cidade é Gerasa.
Jesus, ele nos chamou, irmãos, para um propósito. Atravessou o mar, primeira vez, para encontrar aquele homem, para fazer dele um missionário. O Senhor nos alcançou, irmãos. Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, que é anunciar o Evangelho. Eu não posso ficar acordando todo domingo, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira. Pego minha Bíblia, venho para a igreja, já chego em casa, ponho a Bíblia na estante e só vou ser crente novamente no próximo culto. O Senhor diz quem eu sou. Eu não sou quem as pessoas dizem que eu sou. Eu sou quem Jesus diz que eu sou. Bênção, aleluia. Você também. Mas entenda o que ele está fazendo aqui. Ele está reafirmando isso àquele homem. Liberta aquele homem, mas dá àquele homem um propósito, dá àquele homem uma direção. Vai pregar a palavra. Não é o que Paulo fala a Timóteo? Prega a palavra que insta é insistentemente, né? Prega a palavra em tempo e em fora de tempo. Prega a palavra. Se coloca em pé em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor, depois vamos orar, depois vamos falar com o Pai. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Você é filho de Deus, irmão. Você é filha de Deus, irmão. Você é quem o Senhor diz que você é. Você não é os teus erros, não é o teu passado, não é o teu pecado. Você não é o que as pessoas dizem. Ainda que esteja fazendo coisas que não era para você fazer, essa pessoa não é você. Você é quem você nasceu para ser. Essa é a sua identidade. Mas o Senhor quer que você deixe
que você abandone, que você largue. O Senhor quer reajustar, o Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar você. Eu não sei se você me ouve nesta manhã, aqui ou via internet. Eu não sei se você já fez alguma aliança, direta ou indireta, com o diabo, que é o inimigo das nossas almas. Mas nessa manhã o Senhor quer quebrar toda aliança, toda a palavra, tudo que foi feito. O Senhor quer trazer libertação, para nos dar um direcionamento. O Senhor quer te dar paz. O Senhor quer restaurar a sua dignidade. O Senhor quer restaurar a tua visão, teu juízo. E o Senhor tem um propósito para a tua vida, em nome de Jesus. Deus querido, Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque a tua graça ela nos alcançou. Obrigado a Deus. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela libertação em Cristo Jesus. Liberta as vidas, Senhor, em nome de Jesus. Se alguém que me ouve está fazendo essa oração agora, seja com ela. Se alguém fez alguma aliança, direta ou indireta, com o inimigo das nossas almas, seja quebrada em nome de Jesus. Quebra todo laço, arrebenta toda a cadeia, todas as correntes, arrebenta com a prisão em nome de Jesus. E traz libertação, traz paz nessa vida, Senhor, em nome do Senhor. Traz paz. Traga de volta a dignidade, Senhor. Dá uma nova visão. Restaura a mente, Senhor. Cura em nome de Jesus. E dá um propósito, Senhor. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo. Abençoa cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus, teu Filho, hoje e sempre. Amém e amém. E que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, e as doces consolações, comunhão e o poder do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face deste planeta, mas que o Senhor seja hoje e sempre com esse povo lindo que se reúne e congrega aqui nesse lugar e que nos assiste via internet, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Dê 3 abraços, libera 3 palavras proféticas e vá em paz, em nome de Jesus.